Sejam bem-vindos novamente. Na primeira parte do episódio falamos e ainda seguimos falando sobre o sonho de se tornar mãe. E na primeira parte do nosso programa tivemos a Linda, que falou sobre o seu método natural de engravidar. Falamos também com a doutora Thaís, que ficamos e perceber mais sobre a diferença entre infertilidade e esterilidade. E agora voltamos com a doutora Simone, que falaremos sobre o congelamento de óvulo. Doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada, meninas. E já tenho uma pergunta para a senhora. Qual a diferença entre congelar óvulos e embriões? E em que situação se aplica as diferentes opções? Tá. Então, hoje, pensando, na preservação da fertilidade, a gente tem essas duas possibilidades. O congelamento de óvulos, ele basicamente está indicado para mulheres que não necessariamente precisam ter um companheiro naquele momento, elas podem, sem companheiro, pensar na sua capacidade reprodutiva do futuro e congelar os óvulos, a qualquer momento. Às vezes tem já casais estabelecidos que pensam nessa preservação e podem também congelar óvulos. Quando já é um casal, eles podem não ter o objetivo de uma gestação imediata, quererem postergar a maternidade e congelar embriões. A diferença de óvulo para embrião é assim: o óvulo é uma etapa inicial de todo o processo, eu estou congelando uma célula. O embrião eu já estou num passo mais avançado do processo. Eu já cheguei ao final do processo, pré-transferência de embrião, já tenho um embrião, já tenho a classificação dele, já tenho o potencial dele, eu já estou num estágio mais avançado desse processo. É uma surpresa menor, lá para o futuro. Porém, a vantagem em relação ao óvulo é que o óvulo é da paciente, ela decide sobre o destino daquele óvulo e ele é uma célula. A qualquer momento, se ela não precisar usar aquele óvulo, ela pode descartar aquele óvulo, se não for necessário o uso dele. O embrião é de um casal, o casal decide sobre aquele embrião. E é um embrião, as questões para descarte, se não for utilizado no futuro, se por opção do casal não existir a necessidade de uso, eles dois têm que decidir e dar um destino ao embrião. E aí entram questões éticas, religiosas, jurídicas para esse descarte do embrião, que é um pouco mais complexo do que o descarte do óvulo, que é muito mais simples. Então, essas são as principais diferenças entre embrião e óvulo. Uhum. A senhora já tocou no assunto, já explicou um pouquinho anteriormente para nós. Eu queria que falasse um pouco mais o que é a ovodoação e para que serve. Tá. Então, a ovodoação é uma alternativa para mulheres que ou já não têm mais óvulos, já entraram na menopausa, já esgotaram seu estoque de óvulos, ou que ainda têm óvulos, mas já estão numa idade mais avançada e a gente já não consegue ter mais óvulos saudáveis que formem embriões saudáveis que viabilizem uma gestação saudável. Então, nessas mulheres que já estão numa idade mais avançada, enfim, ou que passaram por algum tratamento, tipo algum tratamento de câncer, que tiveram seu estoque de óvulos esgotado mais precocemente, enfim, uma série de indicações, mas que basicamente não temos óvulos, o recurso que a gente tem que viabilize a gestação para essas pacientes é a doação de óvulos, Então, neste caso, a gente vai para essas mulheres buscar por um perfil fenotípico pela aparência, uma doadora com características semelhantes, e ela então vai receber esses óvulos dessa doadora anônima, ela jamais saberá quem é,
e a doadora também jamais saberá quem ela é. Esses óvulos vão ser fertilizados pelo sêmen do marido, se tiver um marido, né, um companheiro, ou pode ser também fertilizado pelo banco de sêmen. E estes embriões formados dessa doação vão ser transferidos para o útero da paciente receptora dos óvulos. Ela vai gestar, ela vai parir, vai amamentar, e assim vai viabilizar a gestação quando ela já não poderia mais com seus próprios óvulos. Doutora, e há quantos anos foi desenvolvida essa técnica? Da ovodoação, olha, basicamente desde que quando começou a reprodução assistida, né, existe essa possibilidade, né, de doação. E aqui no Brasil, a partir de 92, tem a regulamentação, né, de 1992, tem a regulamentação das técnicas de reprodução assistida, e desde então tem é regulamentada essa possibilidade da doação. E então já faz muitos anos que se conta com essa técnica de ovodoação. Ok. Conte-nos 2 exemplos para as 2 técnicas. Pode contar o do embrião e que foi congelado passados 15 anos. Uhum. Então a gente tem experiências dos 2 casos, né? A gente tem aqui na clínica uma paciente que fez um tratamento de reprodução assistida, teve os seus embriões há 15 anos atrás, ela era muito jovem, transferiu, teve o seu bebê, e passado todo esse tempo, surgiu o desejo do casal de ter outro filho, e tinha desse primeiro tratamento, né, embriões congelados há 15 anos atrás, que foram então descongelados, transferidos, e que resultou numa nova gestação, né? E a gente também tem experiência de paciente que congelou óvulos e estes ficaram congelados por 10, 11 anos. Então foram descongelados, fertilizados, geraram um embrião que foi transferido e a paciente gestou, nasceu, está aí com seu filhinho. O congelamento do óvulo dessa paciente foi aos 35 anos de idade, ela descongelou aos 45, engravidou aos 45, 46, teve o seu bebê e está aí, bem faceiro, os 2 casais, né? Os 2 casais realizados e beneficiados com essas 2 técnicas. Muitíssimo beneficiados. Doutora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Foi um prazer tê-la essa tarde. Eu agradeço. E as suas experiências e o seu ensinamento foi de grande benefício. Valeu, sim. Muito valioso. Muito obrigada, gurias, à disposição. Parabenizo vocês por abordarem esse assunto que é tão importante, né? Assim, para a gente esclarecendo as mulheres, os casais aí. Muito obrigada. Até uma próxima, doutora Simone. Boa tarde. E também temos pelo Zoom do Brasil o doutor Daniel, que não vou conseguir pronunciar o sobrenome do senhor, doutor. Boa tarde, nos escuta? Boa tarde, meninas, escuto perfeitamente. Meu sobrenome ele é mais difícil de ler do que de pronunciar, é Zilberstein. Zilberstein. Pedra de prata, tipo Silverstone, só que em polonês fica Zilberstein. Ok. Bonito. É bonito. Diferente e bonito. Doutor, o senhor também é especialista em reprodução assistida, certo? Perfeito. E também... queria ainda dizer que tive o prazer de fazer a mesma formação de medicina da doutora Simone, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que lindo! Prazer com a Simone junto aqui no programa com vocês, pode ter certeza disso. Ai, que lindo! Muito bacana, lindíssimo. E já tenho a primeira pergunta para o senhor, doutor. Como se preparar para o tratamento médico? Quais as dicas para iniciar o tratamento?
Bom, primeiro eu acho que o paciente tem que estar, o casal ou o paciente, para fazer algum tratamento de reprodução assistida, ele precisa estar realmente conectado com o seu médico ou com a equipe médica que for atendê-lo e fazer o tratamento. Acho que esse acolhimento ele precisa existir, esse grau de confiança do paciente com o médico e o médico acolhendo esse casal ou o paciente, ele é fundamental. Segundo, é preciso realmente fazer uma bela avaliação, né, desse casal ou da paciente para entender exatamente o potencial reprodutivo desse casal para conquistar uma gravidez. Porque muitas vezes a gente pode investigar o casal, entender que esse casal tem um ótimo potencial reprodutivo, tem pequenas coisas que podem ser, digamos assim, né, melhoradas, trazer um benefício, e esse casal consegue rapidamente uma gravidez natural ou com um tratamento de baixa complexidade. Tratando-se de um tratamento de alta complexidade, com fertilização in vitro, é muito importante que a gente consiga otimizar ao máximo esse casal para o tratamento também, né? Não é só simplesmente levar os óvulos e espermatozoides para o laboratório, entender que o embriologista é como se fosse um grande mágico lá dentro que vai formar um embrião, e esse embrião, seja qual qualidade for, vai gerar uma gravidez. Isso é um grande erro. O que a gente precisa é sempre fazer com que os casais eles tenham o melhor potencial, né? Consiga levar para o laboratório a melhor qualidade ocitária possível, que o homem consiga levar para o laboratório o melhor espermatozoide ejaculado, para que o embriologista ele consiga trabalhar com bons gametas e aí formar um embrião de qualidade e ter uma chance maior de gravidez, né? Então, tratamentos adjuvantes, como por exemplo, eventualmente, né, tratamentos com ovário policístico, uso de vitaminas, minerais, eventualmente pensando em algum tratamento de endometriose, quando necessário, não é sempre que precisa ou se deve tratar cirurgicamente endometriose, por exemplo, nas mulheres, mas eventualmente pode ter algum benefício. Os homens, por exemplo, quando têm infertilidade ligado a uma varicocele, quem sabe fazer a cirurgia de varicocele e melhorar o potencial desse homem na ejaculação de espermatozoides, melhorando a qualidade do sêmen. Então, existem situações que a gente pode trazer um grande benefício, né? Se é obeso, tentar diminuir o peso. Se fuma, obviamente parar de fumar por pelo menos aí uns 4 a 6 meses, porque a gente sabe que ganha qualidade dos gametas. Então tem uma série de fatores que a gente pode agregar, né, para esse casal, antes do casal realmente ir para um tratamento de reprodução assistida. Uhum. E qual é o maior tipo de procura assim, para fazer esse tratamento? Mulheres, homens? Ainda assim, nos consultórios acaba a gente encontrando ainda, e acho que ainda por muito tempo, são os casais, né, heterossexuais, são os casais que nos procuram mais, mas o que a gente acaba percebendo, né, a Simone, o Geraldo, que também vai participar do programa, são cada vez mais mulheres solteiras, mulheres buscando uma produção independente, mulheres, casais homoafetivos também, acaba buscando a alternativa de gerar uma família com os tratamentos de reprodução assistida. E a gente vai cada vez mais, a partir de agora, encontrar também os casais trans, né? Em especial, ou eventualmente, mulheres ou homens trans que buscam, antes de realizar sua própria transformação de identidade de gênero, buscar preservação de fertilidade, né? Então, aquelas mulheres, né, que viraram homens trans, elas podem, por exemplo, antes de iniciar um tratamento hormonal ou cirúrgico, porque elas podem congelar os seus óvulos, né, para um uso futuro, né? E os homens que desejam se transformar em mulheres podem congelar esse sêmen antes de utilizar hormônios femininos, porque a gente sabe que os hormônios femininos, por um longo período de tempo, vai acabar zerando a produção, né, vai gerar uma atrofia testicular importante e talvez no futuro ele não consiga mais ejacular espermatozoides. Então, a gente acaba, nesse momento, encontrando também uma nova população dos nossos consultórios, mas eu diria que ainda a grande porcentagem dos nossos pacientes ainda tratam-se de casais de homens e mulheres, de uma maneira mais convencional. Uhum. E doutor, como lidar com a fertilidade diante de um diagnóstico de câncer? Isso nunca é fácil, né? Porque vocês imaginem uma pessoa, né, que eventualmente
nem pensou ou nem pensa ainda em engravidar ou ter filhos, seja porque não tem um parceiro ou porque ainda não acha que é o momento da sua vida de engravidar, e aí acaba tendo um diagnóstico que é sempre inesperado. Ninguém espera um diagnóstico de câncer, um tumor maligno. Então, quando vem um diagnóstico de um tumor maligno na vida de qualquer um de nós, isso é um baque muito grande, né? Isso traz um efeito devastador na vida de qualquer pessoa. E além de se preocupar com o seu tratamento do câncer, que envolve uma série de fatores, né? Quer dizer, envolve desde cirurgia, passando por quimio, ou rádio, né? Ou imunoterapia, enfim, tratamento de câncer nunca é fácil, né? O medo, o receio, né, da sobrevida, o que vai acontecer comigo. Além de tudo isso, né, a pessoa em idade reprodutiva ainda é exposta a uma segunda preocupação, que é a preocupação da sua fertilidade futura. Só que hoje isso é indispensável, é muito importante a gente falar para todos os pacientes em idade reprodutiva que fazem o diagnóstico de algum tumor maligno, que seja falado abertamente, diretamente sobre isso, sobre a preservação de fertilidade. A gente entende hoje, a medicina ela evoluiu tanto, mas tanto, que hoje o tratamento oncológico ele não está apenas focado no tratamento do câncer, apenas do câncer. Não, né? O tratamento oncológico hoje, ele visa o tratamento do câncer, mas que esse indivíduo ele consiga ter na sua sobrevida, na sua vida futura, também a qualidade de vida. E a qualidade, uma boa qualidade de vida também vai passar pela sua vida reprodutiva, pela formação de uma família. Vocês podem ter certeza que uma das maiores expressões de saúde que uma pessoa pode apresentar durante a sua vida é exatamente o potencial intacto de gerar uma nova vida. Então, como é importante que a gente se preocupe realmente com a fertilidade de homens e mulheres que fazem o diagnóstico de câncer, né, de um câncer que a gente sabe que pode sim prejudicar o potencial reprodutivo, ou porque vai fazer uma cirurgia que pode, por exemplo, eliminar uma ejaculação, ou porque pode retirar um ovário, né? Então, como é importante a gente sempre pensar, se é uma mulher solteira, a gente pode sim oferecer um congelamento de óvulos ou eventualmente também oferecer a criopreservação de tecido ovariano. Se é um casal, nós podemos oferecer já a formação de embriões, né? Fora também congelamento de óvulos, tecido ovariano, a gente pode oferecer uma série de situações, né, para a mulher realizar a sua preservação de fertilidade. E para o homem, que é um pouco mais simples, né, é o congelamento de sêmen vindo por uma ejaculação. Então, o homem geralmente é um processo mais simples do que quando é com mulheres. Mas, sim, é importantíssimo a gente passar isso para os pacientes e não só isso, né? Pegar na mão desses pacientes e fazer com que esses pacientes sejam orientados a procurarem realmente uma clínica de reprodução humana, mas que sejam levados até ela, né? Hoje, muitos centros de oncologia, né, têm o seu enfermeiro navegador, uma enfermagem navegadora que ajuda esses casais ou pacientes a irem até um centro de reprodução humana, né, e realizarem todo o seu tratamento com a ajuda de enfermeiros, de médicos que estão dedicados a esses pacientes. E tratamentos aumentam a possibilidade de gêmeos? Então, sim, aumentam, né? Hoje, a gente tem políticas de transferência de embriões, por exemplo, muito mais estritas do que nós tínhamos no início, por exemplo, da década de 2000 e até relativamente ainda nessa década de 2010. Né? Então, a gente sabe que com a evolução dos laboratórios, do entendimento dos embriões, a gente chega... hoje nós desenvolvemos embriões chamados até blastocistos, que são embriões no 5º, no 6º, até 7º dia de desenvolvimento. E esses embriões eles têm um potencial muito grande de implantação e de gerar uma gravidez. Em especial, quando esses embriões eles são biopsiados, e nós sabemos que eles também, além de serem bonitos, morfologicamente falando, eles também são geneticamente normais. Eles são chamados de embriões euploides, ou seja, não têm alterações cromossômicas importantes. Isso faz com que esse embrião tenha uma chance de gravidez muitas vezes acima de 50%, 60%. Portanto, hoje, em mulheres até 35 anos, 37 anos, nós estamos autorizados a transferir um embrião, um blastocista euploide por vez, porque isso diminui as chances de gemelaridade para menos de 5%, 4%. Quando nós transferimos em mulheres jovens, abaixo de 35 anos, 2 blastocistos,
E se eles forem ainda assim euploides, a chance de gravidez gemelar sobe para 25%, 28%. O que é muita coisa. Né? E lembrar que a gestação gemelar, embora seja uma gestação que as mulheres, os casais achem bonitinho ter uma gestação gemelar, a gestação gemelar ela coloca em risco, né, toda a saúde obstétrica dessa mulher grávida. Né? Então, existem riscos associados a uma gestação gemelar e que muitas vezes a gente não percebe quando já olha no parquinho, as crianças brincando, o que essas crianças passaram para estarem nesse parquinho brincando com 4, 5 anos. Muitas vezes são semanas de UTI neonatal, né? É uma gestação extremamente crítica para algumas pacientes, então não é desejável ter uma gestação gemelar, né? E a gente tem condições hoje de realmente diminuir muitos riscos disso acontecer. Embora quando aconteça, a gente ainda entenda que isso faz parte, né, um risco calculado, digamos assim, de um tratamento de reprodução assistida. Hoje a gente fala até que os riscos maiores de gestação gemelar não estão mais voltados ou relacionados ao tratamento de fertilização in vitro em si, mas sim aos tratamentos de inseminação intrauterina, onde a gente estimula um pouquinho a paciente, ela tem de 2, 3 folículos, daqui a pouco os 2, 3 folículos realmente têm óvulos, ovulam e aí acontece uma gestação. Eu recentemente, agora no ano retrasado, eu tive depois de muito tempo um trigemelar, né, vindo exatamente de uma inseminação intrauterina, onde nós tínhamos apenas 2 folículos, né, grandes, maiores, assim que eu imaginava que poderiam ter óvulos. E acabou tendo aí um terceiro óvulo e nasceu trigêmeos. Foi um risco, né? Graças a Deus foi tudo bem com a mãe, com as crianças, mas sempre é um risco e a gente fica apreensivo com isso. Doutor, precisamos assistir uma matéria e depois voltamos com o senhor. A endometriose é mais comumente diagnosticada em mulheres na casa dos 30 e 40 anos de idade, mas pode afetar qualquer mulher que seja menstruada. Certos fatores podem aumentar ou diminuir o risco de endometriose. Fatores de risco mais elevados: ter uma mãe, irmã ou filha com endometriose. O seu período começou antes dos 11 anos de idade. Os seus ciclos menstruais são curtos, menos de 27 dias. Os seus ciclos menstruais são pesados e duram mais de 7 dias. Fatores de menor risco: já esteve grávida antes, os seus períodos começaram tarde na adolescência, faz exercício regularmente mais do que 4 horas por semana, tem pouca gordura corporal. A cirurgia é a única forma de saber ao certo se tem endometriose. No entanto, primeiro o seu médico irá perguntar sobre os seus sintomas e historial médico, fazer um exame pélvico e possivelmente fazer alguns testes de imagem. As imagens permitem aos médicos procurar no interior do corpo por sinais de uma condição médica. De acordo com o Gabinete de Saúde da Mulher, a endometriose pode afetar mais de 11% das mulheres americanas entre os 15 e 44 anos. É mais pronunciada nas mulheres na faixa etária dos 30 e 40 anos e pode dificultar a gravidez. Os investigadores acreditam que a endometriose pode afetar 1 em cada 2 mulheres com infertilidade. Os investigadores indicam que existe uma ligação entre a endometriose e outros problemas de saúde das mulheres e das suas famílias. Algumas delas incluem alergias e asma, doenças autoimunes, incluindo esclerose múltipla, lúpus e alguns tipos de hipotiroidismo, síndrome de fadiga crónica e fibromialgia, alguns tipos de cancro, como o cancro dos ovários e o cancro da mama. De volta estamos e estamos também com o Dr. Daniel. Voltamos com ele para poder continuar a nossa entrevista e a Cíntia tem uma perguntinha para o Dr. Daniel. Dr. Daniel? Ok. Olá, doutor. Falamos um pouco durante o decorrer do programa sobre a infertilidade e tudo relacionado à mulher, né? E agora vamos mudar um pouquinho do lado, né? Vamos falar sobre a infertilidade nos homens, né? Eu gostaria um pouco que o senhor explicasse que hábitos também podem interferir a infertilidade masculina. Bom,
Hoje a gente sabe que os nossos hábitos não são os mais saudáveis, né? Nós vivemos uma vida extremamente sedentária, né? O nosso dia a dia é geralmente sentado na frente de um computador, ou em grande parte dos homens, e isso, claro, que gera uma interferência na nossa saúde geral, incluindo a parte da fertilidade, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, a obesidade, né? A obesidade, para mim, que é junto com a depressão, as duas principais doenças do século XXI, né? A obesidade, ela realmente traz um prejuízo enorme para todo o nosso sistema, né? Em especial também para o nosso testículo. A obesidade, ela gera uma síndrome metabólica, né? Então, tem alterações diversas, né, hormonais e enzimáticas no nosso organismo, mas ela também gera o que nós chamamos de estresse oxidativo, né, que é um calor na região testicular. Não é à toa que o testículo está longe do nosso corpo, ele fica numa bolsa testicular, no escroto, né, longe da nossa temperatura corpórea, porque o testículo, para trabalhar de uma maneira adequada, ele fica entre 2,5 graus, 2 graus abaixo da nossa temperatura. Então, se nós temos uma temperatura de 36,5 graus, 37, os nossos testículos trabalham bem numa temperatura de 35, 34,5, 35, 35,5. Então, quando a gente tem esse aumento de temperatura, né, o testículo ele começa a ter um estresse térmico. Esse estresse térmico gera um aumento de radicais livres, que por algum momento acaba sendo combatido pelos nossos sistemas antioxidantes, mas ele tem um fim, né? Se esse estresse térmico ele continua, esses radicais livres acabam ganhando mais produção e acabam interferindo aí na produção dos espermatozoides pelo estresse oxidativo. Então a gente tem perda de células, a gente tem morte de células, a gente tem uma produção menor de espermatozoides, a gente tem espermatozoides com menos motilidade, né, com menos qualidade intrínseca, e nós temos, por fim, inclusive, uma fragmentação, né, do DNA desse espermatozoide, e essa fragmentação do DNA dos espermatozoides traz um prejuízo enorme para a qualidade desse espermatozoide conseguir fertilizar o óvulo e formar um embrião de qualidade, né? Então, sem dúvida, para mim, a obesidade talvez seja uma das principais doenças existentes hoje que atrapalham o potencial fértil do homem. Nós temos também a varicocele. Não tem como falar de infertilidade masculina sem falar da varicocele, né, que é a dilatação, são varizes, né, dilatação das veias testiculares que fazem a mesma coisa que a obesidade, que é elevar a temperatura testicular cronicamente e com isso fazer com que o espermatozoide, né, que o testículo produza muito menos espermatozoides. É interessante porque a varicocele é uma doença que acontece na adolescência, durante a puberdade. E aí, como é uma doença que ela é muito assintomática, ela não traz sintomas importantes, né? Muitas vezes também ela não é visível pelo próprio homem, pelo próprio adolescente, enfim, ou pelos médicos, né, que acabam examinando de uma maneira muito superficial, né? Esse menino ele cresce, né, com essa varicocele. A varicocele é uma doença tempo dependente, ou seja, quanto mais tempo de doença, pior é para a produção dos espermatozoides. Para vocês terem uma ideia, 40% dos homens com infertilidade têm primária, que nunca engravidaram suas parceiras. O diagnóstico principal, a causa principal de infertilidade é a varicocele. E aqueles homens que já engravidaram suas parceiras, e aí vão querer ter um segundo filho, uns 3, 4, 5 anos depois, né? E acabam não conseguindo engravidar novamente, o que a gente chama de infertilidade secundária, a varicocele responde por até 80% das causas de infertilidade. Não é pouca coisa. Hoje nós também, né, precisamos falar um pouquinho sobre os hábitos dos nossos adolescentes, adultos jovens, no retorno do hábito de fumar, né? O cigarro vinha sendo deixado de lado, né, pela juventude, mas aí vem os vaporizadores, né, vem o narguilé, o narguile, né, vem os cigarros eletrônicos, e a gente sabe que esses cigarros eletrônicos, essas substâncias, né, que são utilizadas no narguilé, também são muito prejudiciais, né, não só para a parte reprodutiva, mas para a saúde em geral desses adolescentes que vão se desenvolvendo, né, sendo expostos a inúmeras substâncias tóxicas, que por algo muito cultural é dito como isso não é um problema
problema, isso não é um cigarro, muito pelo contrário, muitas vezes isso é pior do que o cigarro convencional, e a gente precisa falar sobre isso, porque isso a gente percebe cada vez mais os adolescentes, adultos jovens entrando nesse terrível hábito do tabagismo. Ok. Infertilidade masculina, como é isso avaliado, doutor? Bom, existe, obviamente, um exame que é fundamental para ser realizado, que é o espermograma. Né? Então, claro, tem a anamnese, tem a entrevista médica, tem o exame físico que é importante para detectar, né, a presença ou não de varicocele, o volume testicular, né, a presença ou não dos ductos deferentes, que é o canalzinho por onde passam os espermatozoides, mas é muito importante, claro, o espermograma. Né? O espermograma é um exame ainda muito fundamental que a gente consegue identificar o potencial reprodutivo desse homem. Veja bem, o espermograma ele não é um atestado de fertilidade, isso é quase um chavão que a gente fala em todas as reuniões de reprodução humana. Mas é verdade, ele não é um atestado de fertilidade, ele indica um potencial de fertilidade. Mais recentemente, os laboratórios lançaram no mercado um exame chamado de fragmentação de DNA, né? Avaliação de fragmentação de DNA de espermatozoides, que é aquilo que eu comentei um pouco antes aqui com vocês, que é para identificar o quanto o DNA desse espermatozoide ele está fragmentado, o que é muito ruim, ou quanto ele está compactado, o que é muito bom, porque a informação genética ela está protegida para ser entregue para o óvulo. Então, a gente tem, basicamente, o espermograma, né, como principal exame para a gente iniciar uma avaliação de um potencial reprodutivo, e um segundo exame que cada vez mais vem sendo utilizado tanto por ginecologistas quanto por urologistas, que é o teste de fragmentação de DNA, para a gente ir um pouquinho além nessa avaliação aí do potencial reprodutivo masculino. Uhum. E doutor, qual a diferença da preservação masculina e feminina? Bom, a diferença basicamente, ela é grande, né? Porque para a gente preservar a fertilidade feminina, a mulher ela precisa primeiro utilizar hormônios ao redor de 10, 11, 12 dias, né? Ser submetida a um procedimento cirúrgico de mais ou menos uns 30, 40 minutos, né, para a gente conseguir ter esses óvulos captados e congelados no laboratório. E veja bem, nós vamos ter uma média, dependendo da idade da mulher, talvez de 10, 15, 20 óvulos, não mais do que isso. Né? Então, essa é a maneira que a gente preserva a fertilidade feminina. É complexo, não é algo fácil, né? Embora totalmente factível de ser feita. O homem não. O homem, a grande maioria dos homens, ejaculam seus espermatozoides, né? Ou pelo menos adolescentes a partir dos 13 e 14 anos. Então, homens acima de 13 e 14 anos, eles conseguem preservar a sua fertilidade simplesmente ejaculando, como se faria no espermograma. Não envolve hormônios, não envolve cirurgia, envolve apenas um exame que é igual a realizar um espermograma. Então, a diferença ela é realmente muito grande. A exceção, ela fica em adolescentes que ainda não ejaculam, e aí a gente vai ter que buscar diretamente do testículo, né, esses espermatozoides, caso esses adolescentes ainda não ejaculem, né, em pré-púberes ou meninos na sua infância, que a gente também vai precisar buscar do testículo células gonadais para no futuro tentar utilizar elas de alguma forma, seja formando espermatozoides no próprio laboratório, reinserindo essas células dentro do testículo de alguma maneira, quando possível. Né? Então, realmente é uma questão muito mais objetiva, né? Muito mais fácil realizar a preservação masculina naqueles homens que ejaculam os seus espermatozoides naturalmente. Né? E existe também aqueles homens que têm a zoospermia, que ejaculam, que não têm espermatozoides ejaculados, e isso sim, claro, acaba sendo um grande desafio, porque a gente precisa fazer também cirurgias, biópsias testiculares para ver se encontra 1, 2, 3, 4, 5 espermatozoides para serem utilizados no futuro, o que é algo bastante difícil de ser feito, em especial em pacientes, né, indo para um tratamento oncológico. De qualquer maneira, existe a possibilidade também de cirurgia para recolher espermatozoides dos homens. Muitíssimo obrigado pela sua participação, doutora Daniel.
eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer realmente estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Aproveito para desejar um ótimo 2023, com muita saúde, muita paz, e que os casais que estejam nos assistindo, que estão na luta, né, buscando a formação da sua família, tenham muito sucesso. Igualmente, doutor, foi um prazer. Um abraço e feliz ano novo para o senhor e a família. Obrigado. E temos hoje aqui com a gente também, para encerrar o tema, o doutor Geraldo Cadeira. Boa tarde, doutor. O senhor nos escuta? Sim, escuto bem vocês. Sim, escutamos o senhor perfeitamente. E também já temos uma perguntinha para o senhor. Aonde estou? Seria em quais casos, né? Ok. Em quais casos a preservação da fertilidade é recomendada? Bom, eu acho que o primeiro é quando o paciente quer. Ele fala, eu não quero ter filhos agora, eu quero protelar a maternidade ou a paternidade, e aí você vai preservar a fertilidade. O outro caso são os pacientes oncológicos. Eu acho que é muito importante, o Daniel já falou, a Simone também já falou, o paciente oncológico tem que ser visto com rapidez e tem que fazer o tratamento rápido, antes da quimio e da radioterapia. Porque depois da quimio e da rádio, dificilmente nós vamos conseguir fazer com que esse paciente produza óvulos ou esperma. Olá, doutor. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Como é feita a preservação da fertilidade? Então, na preservação da fertilidade masculina, é o homem colher o esperma e deixar o esperma congelado. Nos casos que o homem ejacula o esperma. Na feminina é um pouco diferente. Na feminina nós vamos congelar óvulos. E quando o casal não quer ter filhos agora, nós podemos congelar os embriões. Ok. E o que é o aborto de repetição? Bom, o aborto de repetição é considerado quando a paciente já teve 3 abortos consecutivos. Então, ela abortou, é normal, acontece. Abortou de novo, já não é tão normal, tem que pesquisar a causa. O terceiro aborto é considerado aborto de repetição. Então, nesses casos, tem que ser investigado todas as causas de aborto, porque senão ela vai engravidar uma 4ª vez e vai acabar abortando novamente. Uhum. E por que acontece e como evitar esses abortos? Então, tem várias causas. A principal causa de aborto de repetição é ovopatia. O óvulo estava alterado, produziu um embrião aneuploide, alterado geneticamente, e a natureza é sábia e a paciente acaba abortando. Esta é a principal causa de aborto de repetição, a aneuploidia. Nesses casos, a gente faz a fertilização in vitro e estudo genético do embriãozinho, que é o PGS, para transferir o embriãozinho, tendo certeza que ele é geneticamente saudável. Outra causa importante são as trombofilias, que têm que ser pesquisadas, as hereditárias e as genéticas. E tem que ser feita uma esteroscopia também, para afastar algum fator uterino, como mioma, pólipo, endometrite. Então, assim, tem que ser investigado e tem que ser tratado. Doutor, e é mito ou verdade a fertilização in vitro não dá certo da primeira tentativa? Não, não é assim. A taxa de gravidez da fertilização in vitro gira ao redor entre 50% e 60%, dependendo da idade da paciente, principalmente feminina, e da reserva ovariana. Porque se a gente tiver embriões de boa qualidade e euploides, nós vamos ter uma taxa de sucesso muito bom. Se nós tivermos poucos embriões e sem estudo genético, a gente não vai saber se aquele embrião é geneticamente saudável ou não. E a taxa de insucesso pode estar ligada a isso. Então, é mito. A paciente tem grandes chances de engravidar na primeira tentativa de fertilização, sim. Ok. E mulheres que desenvolvem miomas, elas podem comprometer a fertilidade? Depende da localização do mioma. Se o mioma é um mioma que a gente chama de submucoso,
e ele deforma a cavidade uterina, ele tem que ser ressecado obrigatoriamente, porque isso pode atrapalhar a implantação do embrião. Às vezes, depende da posição do mioma, ele pode estar entupindo a trompa, produzindo uma obstrução tubária pela localização. Então, assim, não é todo mioma que leva à infertilidade e não é todo mioma que precisa ser operado. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Uhum. Qual a porcentagem de homens e mulheres desconhecidas que têm problemas de infertilidade? Bom, hoje a gente estima que 20% da população mundial tem infertilidade, ou seja, vai precisar de ajuda de algum médico. Não que vai fazer fertilização in vitro, não é isso, mas que vai precisar fazer os exames para chegar ao diagnóstico, e aí, com esse diagnóstico a gente vai ajudar o casal a realizar o sonho de ter um neném em casa. E eles buscam a gente para ter o bebê em casa. Então, não é assim, todo casal infértil não vai conseguir engravidar. Não é isso. Vai conseguir, precisamos achar a causa, e antigamente a culpa era sempre da mulher. Hoje a gente sabe que não. E 30% é fator feminino, 30% é fator masculino e 30% é o casal. E tem 5 a 10% que a gente não acha a causa, que vira o isca, a infertilidade sem causa aparente. Uhum. E a idade do homem interfere no potencial reprodutivo? Bom, isso o Daniel pode responder melhor que eu, mas normalmente não. A da mulher é muito importante. Você vê Mick Jagger, George Clooney, todos têm filhos com 60 anos. A gente sabe que, de uma maneira geral, a idade do homem não afeta a fertilidade. Hoje, os estudos têm mostrado uma relação importante entre a idade do homem acima de 45 anos e autismo, mas também é muita coisa muito nova que nós estamos estudando, nós não sabemos ainda. E por que congelar óvulos ou embriões? Bom, a gente só congela óvulo quando a paciente é solteira e não tem um parceiro definido ainda. Quando é o casal, a gente dá preferência para congelar o embrião. O embrião já é o produto final da história. Então, assim, se o casal começou a namorar agora, então deixa o óvulo congelado. Se é um casal que já está casado e quer ter filho, só está protelando a maternidade, deixa o embrião congelado para poder usar mais para frente. Mas a Simone falou muito bem, o óvulo é da paciente, ela faz com ela o que ela quiser. O embrião é do casal. Então, se ela quiser descartar o embrião, ela vai precisar da autorização do marido. Se ela quiser usar, se ela se separar e quiser usar aquele embrião, ela vai precisar de autorização dele. O óvulo não, o óvulo é dela. Ela fertiliza com o sêmen do namorado, com o sêmen do marido, com o sêmen de doador, ela pode fazer o que ela quiser. A diferença é essa. Uhum. E doutor, o que é o útero de substituição? Bom, útero de substituição, o pessoal chama erroneamente de barriga de aluguel, é a cessão temporária de útero, e atualmente é permitida no Brasil, que pode ser feito quando a paciente não tem útero, então ela teve um câncer, teve que tirar o útero, ou teve uma cirurgia que perdeu o útero, e a gente consegue fazer uma fertilização utilizando os óvulos dela, o sêmen do marido, e ela não tem útero para gestar. Eu estou com um caso agora que a mãe está gestando para a filha. Nesses casos, quando é parente até 4º grau, nós não precisamos pedir autorização para o CRM. Quando não é parente, é minha prima distante, é minha vizinha, é minha amiga, aí a gente pede autorização para o CRM. O CRM normalmente autoriza, não tem muito problema. É um processo um pouco mais demorado, 2, 3 meses, mas tem autorização do CRM. E aí nós fazemos a fertilização usando o sêmen do marido, óvulo da paciente, e transferimos no útero de substituição, que é o útero que vai gestar para o casal que não pode gestar, o casal que não tem útero, e atualmente muito nos casais homoafetivos masculinos. Uhum. Por que considera importante a reprodução humana assistida? Qual o papel e o impacto no futuro da nossa civilização? Eu posso estar até meio exagerado, mas eu acho que no futuro nós não vamos pegar isso, mas as próximas gerações terão filhos com reprodução assistida e PGS, o estudo genético do embrião, para que a gente evite síndromes genéticas, como síndrome de Down,
Então, assim, hoje tem aumentado muito o número de casais homoafetivos, masculinos e femininos, o número de casais trans, e esses casais obrigatoriamente necessitam da reprodução assistida. E os casais, como estão casando mais tarde, estão protelando a maternidade, é muito comum a paciente procurar a gente com 42, 43, 44 anos, falar, eu casei o ano passado, eu casei há 2 anos, mas eu não queria ter filho antes, eu quero ter filho só agora. Eu posso engravidar ainda? Pode, através da fertilização in vitro. Então, eu acho que a fertilização in vitro é uma coisa que veio para ficar e aumentar cada vez mais. Na minha opinião, nós vamos depender muito disso no futuro. E quais os recordes de congelamento de embrião no mundo? Bom, comigo foi 10 anos. O que a gente conhece aqui no Brasil é 10, 12, 15 anos. Teve um caso nos Estados Unidos de 30 anos. A gente não sabe. Isso é o que a gente leu e o que a gente tem notícias. Foi um caso de 30 anos que ela teve gêmeos depois. E, doutor, o senhor quer deixar alguma dica, as suas considerações finais também, juntamente com alguma dica para o pessoal que está nos assistindo? Bom, queria agradecer o convite, é um prazer. Daniel, bom te ver, fazia tempo que eu não te via. Simone, muito obrigado. E meninas, um feliz ano novo para vocês, muito obrigado pelo convite. Mas o que eu queria falar é assim, de tudo que a gente falou busquem ajuda. Não fiquem esperando. A gente atende pacientes de 42, 43 anos, 44 anos. Eu estou tentando engravidar 4 anos, 5 anos. Quer dizer, quando ela chega para a gente, já é muito tarde. Daí ela vai ter que ir para a ovodoação, a coisa complica. Quanto mais cedo a paciente procurar ajuda médica especializada, melhor vai ser o resultado. Mesma coisa, a Simone falou muito bem, a gente quer congelar óvulos com 35, mas se vier com 30, nós vamos ficar muito mais felizes. Nós vamos ter uma quantidade muito melhor, com qualidade muito melhor desses óvulos, para que eles poderem ser utilizados no futuro. Então busquem ajuda médica, não fiquem esperando 3, 4, 5 anos para procurar ajuda. Muitíssimo obrigado, doutor. Nos vemos numa próxima oportunidade, então. Até a próxima. Muito obrigado. Feliz ano novo. Vamos assistir ao nosso testemunho e depois voltamos com o Momento Rompendo o Silêncio. Eu fiz tratamento de quimioterapia durante meio ano. Hoje eu sei que foi um verdadeiro milagre de Jesus na minha vida. Tinha sonhos, tinha sonhos de construir uma família, de casar, ter filhos, até que tive uma dor muito forte e fui ao médico, em que ele disse que eu tinha um tumor. Porque o médico falou-me que não havia muita coisa a fazer. E então tudo aquilo os sonhos que eu tinha, tudo se acabou ali. Que eu perdi a vontade de viver, o prazer de viver. Eu era muito jovem e então eu não sabia porque aquilo estava a acontecer comigo. Eu não tinha a ideia do que era isso. Porque só quando eu cheguei mesmo ao Instituto de Oncologia é que eu ouvi os médicos, uma equipa de médicos à minha volta e a dizerem-me que era muito grave. E então eu não conseguia pensar, eu não sabia como é que havia de agir, eu não sabia. E então os meus sonhos, tudo aquilo que eu tinha pensado, eles acabaram ali. Eu não tinha forças para nada. No início eles disseram-me que para não me preocupar, que tudo tinha solução. Mas ao longo dos tratamentos que ia fazendo, eu via que não havia melhoras. Todas as vezes que eu era internada, eu fazia análises, exames, e então tinha sempre que fazer tratamentos, porque aquilo não tinha solução. E então eu ficava desesperada, ao ponto de ver lá pessoas jovens, até como eu, que assinavam um termo de responsabilidade para ir para casa, porque os tratamentos eram muito dolorosos. Ele disse que não dava para estar comigo. E então, ainda foi pior para mim, porque eu fiquei mais desesperada, não é? Porque a pessoa com quem eu contava que me desse mais apoio foi a pessoa que me deixou. E então eu perdia... Para mim, tanto fazer viver ou morrer, para mim era igual. Como eu via muitas pessoas a morrer lá dentro, eu também achava que esse ia ser o meu fim. Assim, a seguir, quando é que vai ser a minha vez? Porque todas as noites eu ouvia gritos lá dentro, eu via jovens a assinar o termo de responsabilidade para ir para casa,
que não aguentavam mais, porque os tratamentos eram tão agressivos que eu chegava ao ponto de vomitar sangue, mesmo aquelas postas de sangue, e eu não tinha forças, eu não conseguia mais, eu não tinha mais forças. E então, um dia, eu ouvi na rádio a fazer um convite para vir à igreja. E eu disse assim, eu não tenho nada a perder, eu vou tentar, eu vou lá porque não tenho mais solução, então eu vou lá. Então, quando eu cheguei à igreja, cheguei nesse estado e estava cansada de fazer tratamentos e não ter resultado, não tinha cabelo, usava uma peruca. Eu andava assim na rua e as pessoas olhavam para mim como se eu fosse, como eu tivesse uma doença contagiosa, não é? E eu senti-me envergonhada por causa disso. Vomitava sangue, fiz várias cirurgias também, mas não tinha solução. Eu tinha vontade, eu nunca tive a coragem de fazer, não é? Mas a minha vontade era acabar com a minha vida. Só não tive coragem para fazer isso, mas eu não tinha vontade nenhuma de viver. Tudo aquilo que eu sonhei tinha acabado ali. E então, quando eu ouvi o convite na rádio para vir à igreja, eu vim e mesmo depois eu recebi a unção com óleo, sempre, e foi andando. E no prazo de 2 meses eu fui curada. Logo no primeiro dia eu senti uma força para lutar, veio uma esperança novamente. Tudo ficou para trás, então eu ia fazer os tratamentos, não é? Continuei a fazer, mas já tinha aquela força para lutar contra aquilo. E eu também, lá no hospital, ajudava as pessoas a ter essa mesma força. Eu ouvia a rádio de noite, nas madrugadas, não é? Porque as noites eram muito longas, as noites parecia que não tinha fim, devido ao problema que tinha. E eu ouvia a rádio todas as noites, eu orava junto com o pastor na rádio. E pouco a pouco eu fui me levantando. E foi assim, no prazo de 2 meses, o médico, que antes era uma equipa de médicos que falavam comigo, mas depois só um é que veio ter comigo e disse, olha, parabéns, estás curado. Foi assim que eu recebi a notícia dele. Pronto, a partir daí, a minha vida, tudo se fez novo, não é? Conheci outra pessoa, que é hoje meu marido. Quando os médicos disseram que eu não podia ter filhos, devido aos tratamentos que eu fiz, ao problema que eu tive, mas casei e tenho 3 filhos. Hoje tenho 3 filhos. Hoje eu olho para trás e vejo que nem parece que fui eu que passei por aquilo tudo. Eu nunca pensei, depois de tudo aquilo que eu passei, nunca pensei casar, ter filhos, mas Deus fez tudo novo. E chegamos ao fim de mais um programa, né, Sara? Foi muito legal, muitas informações, vários especialistas, doutores que falaram aqui realmente aquilo que sabem, aquilo que estudaram e estão ali para ajudar as pessoas, essas mulheres que estão, né, nessa luta com esse sonho de ser mãe e ainda não conseguiu, né? E o programa de hoje foi bem diferenciado, né? Foi, só que antes de irmos também queremos compartilhar com vocês a história de uma mulher na Bíblia chamada Ana, que ela também, como você, ou talvez você conheça alguém que tenha esse sonho de se tornar mãe. Por muitos anos, o que você mais quer é se tornar mãe. E ela também tinha esse sonho. E por anos ela não conseguiu realizar esse sonho, mas teve um dia que ela tomou a decisão e ela foi até Deus, o Senhor Jesus. até aquele que resolve todos os nossos problemas. Sim, se confiarmos, se pedirmos e pedimos com fé, Ele sim resolve todos os nossos problemas. E assim fez Ana. Ela foi até o templo, ela orou e ela confiou, não foi, Cíntia? Ela confiou assim, de toda a fé, de toda a certeza que aquela oração seria ouvida e ela se tornaria mãe. E naquele momento mesmo, a Bíblia fala que naquele momento ali, logo, ela já engravidou. E ela foi ouvida, né, por Deus. Ela então abriu ali o seu coração, a sua alma, falou com Deus, falou tudo. E imagino que ela já tinha aquele desejo bem antes, já vinha há muito tempo. E
e procurando soluções também, mas não adiantou. Então ela foi até o Senhor Jesus, clamou a Deus e Deus ele ouviu a oração de Ana e assim deu a ela, né, o concebimento do seu filho Samuel. Então como a gente sempre fala, né, Sara? Não só ele foi o primeiro, teve porque ela teve outros. Esse também. Foi o que ela pediu e abriu a madre, né, abriu o ventre dela ali. Então ela concedeu esse seu primeiro filho e depois teve outros, sim. Mas como a gente sempre fala, que para Deus nada é impossível. Então, independente da situação, independente dos diagnósticos que já foi dado para você mulher que vem lutando há tempo para ter um bebê, para construir uma família, para escutar aquele chorinho, né? Mas ainda não conseguiu, porque foi no médico, foi diagnosticado com um problema que talvez causou ali a infertilidade e você está nessa frustração. Mas saiba que há sim a ajuda médica, mas a ajuda de Deus, ela é aquela que não falha, né? É aquela que realmente é possível. Tudo pode. Então, vai até o Senhor Jesus, fala para Ele, confessa, fala tudo que você está sentindo, todo o seu percurso, né, até aqui e que ainda não conseguiu este sonho de ser mãe e Deus, Ele pode te dar esse filho, né, o filho da promessa, né? Mais uma história linda, né, que a gente sabe que é verdade, que foi o início de tudo, é de Sara. O exemplo de Sara está registrado na Bíblia, que foi mãe aos 90 anos de idade. Então, assim, é possível sim, para Deus tudo é possível. E vamos agora fazer a nossa oração para que o seu sonho se torne realidade. Feche os olhos e vamos orar conosco. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai, para orar, para clamar, meu Deus, em favor, meu Pai, de todas as mulheres, de todas as pessoas, meu Pai, que estiveram conosco hoje, meu Deus, nessa programação. Assim também, meu Deus, essas pessoas que têm um sonho, meu Deus, um sonho de ser mãe e ainda não conseguiu. Essas mulheres, meu Pai, que têm a vida, meu Deus, ali estacionada, porque o objetivo delas, o sonho ainda não foi concretizado, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, pode fazer acontecer, pode fazer tornar realidade, meu Pai, não só o sonho de ser mãe, mas assim como todos os sonhos que essas pessoas têm e ainda não aconteceram. Mais um ano vai, meu Deus, mais um ano se vai e aquela pessoa está ali refletindo em tudo que passou, meu Pai, durante esses meses de 2022 e ainda não conseguiu a realização, meu Pai, dos seus sonhos, ainda estão, meu Pai, com os seus sonhos no papel. Meu Deus, o Senhor, é possível que o Senhor possa, meu Deus, fazer tornar realidade todos esses sonhos. Então que neste exato momento o Senhor venha tocar, meu Deus, em todas essas pessoas que têm os seus sonhos ainda escrito em uma folha, Senhor. Que o Senhor venha tocar nelas e venha despertar, meu Pai, para que elas venham atentar, meu Deus, que com o Senhor tudo é possível, que com o Senhor, meu Pai, tudo pode se tornar realidade, meu Deus. Então que desde já o Teu Espírito invada, meu Deus, os lares, meu Pai, as famílias, meu Deus, as pessoas que estão agora, meu Deus, em uma situação crítica, estão até mesmo, meu Deus, diagnosticadas em um leito de hospital, meu Pai, com uma doença, meu Deus, que para ela, meu Pai, é impossível reverter o quadro. Que o Senhor venha agora com o Teu Espírito e toque, meu Deus, e mude toda essa situação, meu Pai, que elas possam ver, meu Deus, agora através dessa oração, o Teu poder, meu Deus, em uma área das suas vidas, Senhor Jesus, e que o milagre venha acontecer, porque nós temos certeza, meu Pai, a quem nós servimos, meu Pai, ao Deus que nós cremos, meu Pai. Então envia o Teu poder, meu Pai, e faz acontecer o milagre neste exato meu momento, Senhor Jesus. Eu entrego a Ti, meu Deus, a todos, meu Pai, todos que estiveram conosco, Senhor, todos que estão, meu Pai, desde um bom tempo vendo, meu Pai, este programa, meu Deus, e até mesmo esperando por este momento, meu Deus, o momento da oração, meu Pai. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de todas essas pessoas, meu Deus. Eu Te entrego tudo em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
E assim acabamos com mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio. Nos vemos então no próximo episódio, né? Mas se você quiser, só vir nos encontrar na 2420 Dufferin Street, Toronto, no primeiro Flora, nossa igreja em inglês, no segundo em português e no terceiro em espanhol. Tem aí na sua tela o nosso número de telefone. Se você tem perguntas, se você quer mais informação, é só nos dar uma chamada. Deus abençoe a todos e até a próxima. Bye. Tchau.